Olá gente, tudo bem? Voltei essa semana para gravar um vídeo de resenha para vocês e o livro que eu vou falar hoje é Instinct Crazy, da Carrie Jones, um livro lançado aqui no Brasil pela editora Underworld. Esse é o número 1 do Need Series, então vou tentar falar para vocês quais foram as minhas impressões sobre o livro. Primeiro ponto que eu tenho para destacar, ele é um romance sobrenatural jovem e adulto. Então, dentro disso, não espere uma grande inovação do livro, porque os romances sobrenaturais eles seguem todos uma mesma linha. Mas em Instinct Crazy nós conhecemos a Zara, que é a personagem principal, e ela, depois da morte do padrasto, ela se muda para o Maine para morar com a avó. A avó, nesse caso, é a mãe do padrasto dela. E as primeiras páginas, as primeiras 100 páginas mais ou menos do livro são um pouco cansativas, porque a Zara ela tá contando como é essa mudança dela, como é a diferença da cidade onde ela morava para essa mudança para o Maine. Aliás, além de Instinct Crazy, Silêncio, terceiro livro da série Hush Hush, também se passa no Maine. Eu acho que esse estado é ideal para esses romances sobrenaturais. De qualquer forma, eu vou deixar o mapa dos Estados Unidos aqui e vou circular o Maine, olhando de frente para o seu computador, para o lado direito. O seu lado direito é o leste e o Maine é o último estado da extrema direita, bem no norte dos Estados Unidos, faz divisa com o Canadá. Então ele é realmente um estado bem cinzento, bem gelado, bem congelado. Então, as primeiras 100 páginas, mais ou menos, de Instinct Crazy, a Zara está contando como é essa mudança e como a morte do padrasto dela mudou a vida dela. Ela simplesmente não tem mais vontade de viver, ela não tem mais vontade de fazer nada. Embora isso pareça sinais de uma protagonista chata, é importante que se entenda que esse padrasto, na verdade, foi o pai dela, foi a pessoa que ela sempre teve como referência, sempre foi o companheiro. Então, se você já perdeu uma pessoa da família, assim, não necessariamente seu pai, mas uma pessoa que realmente fez diferença e era seu companheiro, você vai entender. E a narrativa não é chata nesse ponto. Aí coisas estranhas começam a acontecer, ela sempre vê a imagem de um homem cuidando dela, desde o aeroporto até a chegada dela no Maine. Depois, quando ela começa na escola, sempre tem a figura desse homem um pouco sinistro, assim, não o homem, mas ele simplesmente aparece e desaparece do nada. Então vamos para os elementos sobrenaturais. A Zara é uma humana normal, muito curiosa, muito aventureira, uma protagonista bem interessante de livros sobrenaturais, então acho que isso fez bastante diferença. Aí nós temos os shapeshifters, ou os metamorfos, como eles são chamados aqui no Brasil. E nesse primeiro livro da série aparecem 4 deles. E cada um deles se transforma num animal diferente, o que eu achei legal. Muitos livros que tem shapeshifter geralmente caem muito para essa parte dos lobos. E nesse, cada shapeshifter que aparece se transforma num animal diferente. E aí nós temos a novidade do livro. Nesse caso, nós não temos vampiros, mas nós temos os pixies, que são um pouco parecidos com vampiros, mas não são exatamente vampiros. Eles podem sair à luz do dia, embora isso prejudique muito eles, a agilidade, a visão, mas eles não morrem. Eles também precisam de sangue, mas eles não precisam necessariamente de sangue para viver. Existe um ritual nesse universo Pixie que é o chefe, né, como se fosse assim, o chefe do clã, ele precisa de uma rainha. E quando ele não encontra essa rainha, ele precisa daí sim se alimentar do sangue de jovens da cidade. Nesse caso, onde a Zara vai morar. Então isso pode parecer spoiler, mas na verdade isso são coisas que ela vai descobrindo ao longo do livro. E o grande mistério de Instinct Crazy não é exatamente esse. Ela quer saber por que essa figura está atrás dela. Porque é com ela que ele quer encontrar. Então o grande mistério do livro é esse, porque a Zara, ela, como ela é uma protagonista muito esperta, muito ágil, muito curiosa, ela vai gradativamente descobrindo um pouco mais desse universo. Embora a reação dela no início seja um pouco de descrença, ela não quer acreditar que isso exista mesmo. Mas depois ela vai comprovando
E aí ela quer saber então por que aquela figura masculina está atrás dela. Está desde que ela chegou no Maine, antes mesmo dela chegar no Maine, acompanhando ela passo a passo. É um livro que o romance aqui, na verdade, ele é muito sutil. O que conta mais nele é a amizade, porque como ela muda de estado e vai para essa cidade nova, ela vai ter 3 grandes amigos e um quarto que é uma figura assim um pouco instável, mas ela vai ter 3 grandes amigos. Vai ter essa avó, que é uma avó muito diferente, é uma avó muito legal, assim, uma personagem muito bacana também de ter no livro, por ser a figura da avó. Geralmente os livros sempre são os amigos ou os pais, né? E nesse aqui tem uma avó muito presente. E aí, o mais bacana desse livro é que já na primeira parte dele, quer dizer, nesse primeiro volume da série, já se encerra um ciclo e já se responde algumas perguntas. Só que se começam outras logo no finalzinho. Acredito que serão respondidas nos próximos volumes. A minha avaliação final para esse livro, ela ficou entre 3 e 4 estrelas, mas eu acabei dando 4 estrelas pela inovação dessa parte dos pixies, que tem uma certa semelhança com vampiros, mas tem toda uma dinâmica diferente. Pela Zara ser uma personagem muito bacana, pouco chata, poucos momentos da narrativa dela você tem vontade de parar mesmo. E porque os shapeshifters desse livro, eles realmente se transformam em animais diferentes e não só em lobos. Então, se você gosta de um romance jovem adulto, sobrenatural, e nesse caso, como eu falei, a amizade como ponto central, você vai gostar muito de Instintos Cruéis. E só para terminar, então, de falar sobre esse livro, já vi alguns blogueiros, tanto em vídeo quanto em resenha, reclamando das traduções da editora Underworld. Eu confesso para vocês que eu não leio inglês, embora eu já faça o curso há algum tempo, eu não tenho paciência, mas pelo contexto do livro, pela idade dos personagens, por, por todo esse todo, eu acredito que a tradução do Instintos Cruéis foi bem feita. Encontrei poucos erros de português, ou erros assim de vírgula ou de uma letra trocada, nada que comprometesse a leitura. E em relação à tradução mesmo, eu acho que ficou bem dentro daquilo que era a proposta do livro. Eu não sei se algum de vocês que está assistindo esse vídeo já leu esse livro em inglês e depois pegou ele em português para dar uma olhada, mas só então para encerrar essa parte, eu acho que a tradução de Instintos Cruéis ficou bem dentro daquilo que é a proposta do livro e, portanto, bem feita. Todos vocês já sabem, o trabalho gráfico da Underworld é maravilhoso, né? Essa capa super bonita. Deixa eu ver se eu acho um início de capítulo aqui para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o início de um capítulo, tem um desenho. E outra coisa bacana desse livro que eu não falei, talvez seja o maior diferencial. A Zara, ela é super compulsiva por fobias, então ela conhece todos os nomes de fobias que existem, eu acho, no mundo. Então, cada capítulo começa com uma fobia diferente. E lógico que essa fobia vai ter tudo a ver com o que vai ser descrito naquele capítulo. Isso me causou uma certa estranheza no início, porque eu não estava fazendo a relação, mas depois tudo vai fazer sentido e aí você vai perceber que cada fobia que ela fala no início do capítulo vai ser totalmente ligada ao assunto ou o que ela vai vivenciar naquela parte da história. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê domingo no vídeo da Estante da Nini. Beijo e até lá!